Funções. Quem já ficou desesperado por ter que aprender essa matéria? Pois é uma matéria super simples, é uma linguagem, na verdade, que se a gente entender os símbolos, as representações gráficas, a gente passa a ver isso de uma forma muito mais simples, certo? Então, meu objetivo aqui hoje é falar brevemente aqui, uma aula de uns 10 minutos, falar para vocês toda essa introdução, para vocês entenderem domínio, imagem, o gráfico da função, como retirar uma equação do gráfico, como fazer o gráfico a partir de uma equação, certo? Então fica aqui comigo que rapidinho a gente vai entender tudo isso. Então olha, uma função, ela é uma representação matemática que estuda fenômenos numéricos relacionados a variáveis. O que é isso? Imagina o seguinte, eu tenho duas coisas que se relacionam entre si. Tem um exemplo que é muito simples, que é, por exemplo, o valor que você paga dependendo do tempo no estacionamento. Por exemplo, você entra lá e você paga um valor por hora. Então, o seu valor, ele depende do tempo que você fica. Então, nós temos duas coisas, que eu falei variáveis, né? Nós temos duas coisas se relacionando e eu tenho números por trás dessa relação, né? Por isso, fenômenos numéricos que envolvem aí, certo? O que a função é? A função quer saber quais cálculos você vai fazer, quais operações matemáticas você vai fazer para sair do tempo, que é a primeira variável, e chegar no valor, certo? Cada uma dessas coisas, elas recebem um nome nas funções. O tempo que você fica lá no estacionamento, ele é uma variável independente. E o valor é uma variável dependente, porque depende do tempo que você fica. Então, nós estamos falando dessas duas coisas. Uma independente, né, que é o ponto de partida, é de onde vai sair os seus valores da função. E a outra coisa, que é a variável dependente. A primeira a gente vai chamar de domínio e a segunda, onde a função chega, a gente vai chamar de imagem, certo? Então, aí a gente já entendeu o que é e as duas coisas que estão envolvidas, tá? E aí, o que a matemática faz? Ela pega toda essa história que a gente poderia contar, que eu poderia explicar para você em uma linguagem nossa, né? Português, enfim, nossa linguagem materna. E ele pega isso e transforma numa equação. Então, a matemática, ela consegue encontrar um símbolo que traduz isso. Além desse símbolo, que é uma equação, que eu vou mostrar para vocês num exemplo, nós temos também uma representação gráfica. Então, eu posso, a partir dessa equação, entender como é que esse valor que eu vou pagar no estacionamento vai se comportar ao longo do tempo, certo? Então, tem a interpretação, o problema em si, vem a equação, que é um símbolo, que é como se fosse uma fotografia dessa história toda, e vem um gráfico, que é o comportamento de tudo isso que foi representado antes. Então imagina que eu falo assim para você, ó, numa função lá do estacionamento, que eu pago R$5 por hora, um estacionamento bem baratinho. Significa que eu pego esse tempo, multiplico por 5 e eu tenho a minha imagem, né? Então aqui a gente já pode até falar da função, mas daqui a pouco eu entro nesse ponto. Então, esses valores que eu tenho aqui, 0, 1, vamos colocar, eu fico lá até 5 horas, o máximo de 5 horas. Então, de 0 a 5 horas, certo? Quais seriam os valores na imagem a partir desse domínio que eu coloquei para você? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se é R$5 por hora, é só multiplicar por 5 esses valores aqui e eu vou ter os respectivos resultados lá, né? Os tempos, aqui é o domínio, e o valor é a imagem. Então, multipliquei por 5, eu vou ter valores de 0 até R$25, né? Não todos os valores, mas 0, 5, 10, 15, 20, 25. Essa é a imagem. A imagem, então, é quando eu pego esses valores do domínio,
jogo dentro da relação que eu quero, faço uma magiquinha com a matemática e transformo nos resultados. Esse resultado é a minha imagem, certo? Vamos falar agora da função desse símbolo matemático que eu comentei com vocês, porque vai ficar até mais fácil de entender isso aqui, né? O que é a função? Eu preciso traduzir em uma equação isso. Então, no nosso exemplo bem simples de R$ 5 por hora, se eu chamar o domínio de x, como a gente vai chamar mesmo, né? O domínio é usualmente chamado de x. Esse valor do outro lado, que nós vamos chamar de y, né? O que ele vai ser? Ele vai ser 5 vezes o tempo. Então, ele vai ser 5x. Pronto, eu já tenho a minha equação. Y igual a 5x. Beleza? Então, viu que aqui foi fácil, né? Agora eu tenho que, em várias circunstâncias, conseguir encontrar quem é essa equação. Pessoal, então vamos olhar um exemplo aqui muito comum, que é a relação entre espaço-tempo, certo? Muitas vezes a gente estuda isso, que é o movimento de alguma coisa, né? Estudando a sua distância, o seu espaço, em função do tempo. Quando eu falo assim, em função de, essa coisa que aparece depois, ela é a variável independente, é o domínio. E o que apareceu antes, o espaço, a distância, é a variável que depende, nesse caso, do tempo. Então, eu tenho uma distância que depende do tempo, certo? Distância vai ser a imagem e o tempo vai ser o domínio, né? Imagine que eu tenho uma tabela, que eu anotei lá as distâncias que aconteceu, e essa tabela seja assim. No tempo 1, eu tenho uma distância 3, no tempo 2, uma distância 6, no tempo 3, uma distância 9, e assim sucessivamente. O que a gente percebe aí? Tem uma relação e está parecendo muito proporcional, né? Beleza, se eu te perguntar qual é a lei de formação dessa função, ou seja, qual é a equação, qual é a função, você vai ter que perceber qual é o padrão matemático que está acontecendo, qual o fenômeno numérico que está acontecendo. Ao olhar do tempo para o espaço, você está vendo que em todos os números dados está sendo multiplicado por 3. Então, eu percebo que os dados eles são diretamente proporcionais por causa disso, porque está só multiplicando, certo? Então, quem seria a lei de formação? Quem é a minha distância em função do tempo? Quem é meu y em função do x? A minha distância é 3 vezes o tempo, porque em todos os casos está multiplicando por 3. Então, eu poderia dizer que d é igual a 3t ou que y é igual a 3x, certo? Isso é a lei da função, percebe? Por enquanto, a gente está falando de exemplos simples, né? Porque são diretamente proporcionais, tá? Essas funções que a gente está percebendo aqui no exemplo, elas já nos dão exemplo de função de primeiro grau, porque não estou elevando ao quadrado, eu estou pegando só uma variável x de grau 1, tá? Então, por enquanto, a gente está falando de uma função de primeiro grau. As funções de primeiro grau, elas podem ter esse valor que acompanha o x, mas também elas podem ter um valor fixo, né? Então, eu posso ter uma parte variável junto com a incógnita, mais uma parte fixa, aquele famoso ax mais b, tá? Então, quando eu tenho um valor fixo, né, é esse b aqui, tá? Imagina esse segundo exemplo aqui, ó, que vocês já devem até ter visto, ok? Eu pego um recipiente que já tem uma quantidade de líquido, certo? E eu começo a colocar bolinhas lá dentro. Então, ele tem uma quantidade de água e eu vou colocando as bolinhas. Ao colocar as bolinhas, esse nível da água vai subindo e está em função do número de bolas. Você concorda? Olha como é infinita as possibilidades das funções, né? Estava achando que era só espaço, tempo, dinheiro. Não, aqui nós estamos falando de nível da água
em função da quantidade de bolinhas que eu coloco lá dentro, certo? Nesse caso, a gente já nota que tem um valor fixo. Quem é esse valor fixo? É o nível da água que já estava lá. Ele é independente da quantidade de bolinhas, né? A partir de um certo momento, eu começo a colocar as bolinhas lá dentro. Ah, eu já tenho uma parte variável, certo? Aí, suponho que eu falo assim para você, ó. Quando eu coloquei 5 bolinhas, o nível foi para 6,35. Quando eu coloquei 10 bolinhas, o nível foi para 6,70. E quando eu coloquei 15 bolinhas, esse nível foi para 7,05. Qual é a função? Aqui já é uma percepção do padrão matemático mais difícil, né? Porque eu não tá direto. Você vê que não tá multiplicando por um valor, não sei, né? Então o que eu faço aqui? Talvez você ou alguém que você conheça consiga fazer isso aqui de cabeça, consiga perceber o padrão, mas não é tão comum. Então, eu vou ensinar para vocês o que a gente tem que imaginar aqui nessa situação. Eu sei que tem um valor fixo, porque o próprio raciocínio do exercício me dá isso, né? Eu tenho um valor fixo, anota aí. E eu tenho um valor que cada bolinha altera nesse nível da água. Então, eu tenho uma parte variável, vamos escrever aqui, variável, né? Vezes essa quantidade de bolinha, que pode ser uma bolinha, duas bolinhas. Então, vezes x. É uma função, já deixando bem claro, que trabalha o nível da água em função do x, que é a quantidade de bolinhas. Certo? Estão percebendo, né? Então tá, então a partir dessa relação eu consigo jogar esses valores que eu tenho e descobrir quem é a parte fixa e quem é a parte variável. Certo? Sabendo isso, eu vou ter a função. Viu que você precisou interpretar, você precisou entender, você precisou visualizar as bolinhas entrando e subindo a água. Não é uma conta que você vai decorar e fazer, não é isso, é interpretar. Se entrega para a questão, entra dentro da questão, interpreta, imagina que o negócio vai fazer sentido, tá? Qualquer coisa você volta esse vídeo, pausa, faz de novo, faz comigo, tá? Vai te ajudar. Então vamos lá, eu sei que quando pega um valor fixo que não está informado, mais uma parte variável que também não está informada, e multiplica por 5, porque ele diz que são 5 bolinhas, né? Isso dá um nível de 6,35. Mas eu sei também que quando pega essa parte fixa mais a parte variável vezes 10, eu tenho 6,70, né? Vamos parar aqui porque duas equações já vai dar para descobrir as duas variáveis, né? Veja, eu vi aqui pelas equações que f mais 10v é igual a 6,70 e f mais 5v é igual a 6,35. Você concorda que vai dar para achar o valor disso? Se você subtrair, você vai poder cortar os valores aqui do valor fixo e vai descobrir a parte variável. Você vê que 5 variável é 0,35. Então, a parte variável é 0,35 dividido por 5, que vai dar 0,07. Cuidado para você não falar 0,7. É 0,07. Então, significa que cada bolinha altera essa quantidade, né? Agora, eu só preciso achar o valor fixo. Se eu voltar em qualquer uma dessas equações aqui, eu descubro o valor fixo, né? Voltando aqui na primeira, valor fixo mais 10 valor variável, que é o que a gente acabou de achar aqui, 0,07, é igual a 6,70. Então, esse valor fixo é 6,70 menos 0,70. O valor fixo é 6. Então, eu encontrei a minha função. Então, essas variáveis que a gente viu aqui na tabela, elas poderiam também estar só no gráfico, para você encontrar a função, certo? Então, nós teríamos assim, 5 bolinhas aqui no eixo X, estão ligadas a
nível da água de 6,35. Então, estaria o 6,35 aqui no eixo Y. Então, saber interpretar isso aqui no gráfico é o que vai te ajudar a pensar na função. Então, eu tenho que saber ler, ó, tal valor no x está ligado a tal no y. Eu posso fazer até uma tabela a partir do gráfico. Eu te recomendo fazer isso. Então, você vai lá e coloca 5 está ligado a 6,35, certo? E aí, os outros valores também. 10 está ligado a 6,7 e assim sucessivamente. Vou parar com 2 pontos para dizer que numa reta, 2 pontos são suficientes, porque eles definem uma reta. Não tem como a reta passar por esses 2 pontos, né, e ser outra, tá? Então, só esses 2 pontos já definem essa reta aqui. Beleza, como que eu vou fazer, então, a função a partir disso? Aí volta tudo que a gente já falou. Porque eu sei que eu tenho uma parte fixa, mais uma parte variável, vezes x. Então, eu vou jogar esses valores nesse padrão, que a gente sabe que nós interpretamos e vimos que é assim, né? E vou montar as equações. Então, faço isso aqui, deu 6,35, jogo o segundo ponto, com 10 no x, vai dar 6,70, viu? Montei o sistema e vou resolver tudo normalmente, tá? E aí eu vou descobrir a função, descobri que a função, né, nível da água y é 6 mais 0,07x. Agora veja, se eu te perguntar assim, tá, qual vai ser o nível quando a quantidade de bolinhas for 100? Eu nem tô vendo aqui, mas existe. Eu posso ir acrescentando bolinhas até o número que eu quiser. Então, se eu te pedir qual é esse nível quando o x for 100, aí agora que você tem a lei, que você tem a equação, você consegue descobrir o nível para qualquer número de bolinha. Essa é a mágica. Porque se você tentasse adivinhar aqui no plano cartesiano, uma chance enorme de errar, né? Um risco. Agora aqui não. Aqui já tá a lei. Você não vai errar. Então vai ficar 6 mais 0,07 vezes 100. 100 vezes 0,07 dá 7, né? Porque esses dois zeros aqui eliminam essas duas casas decimais. Então, ficou 6 mais 7, 13. Então, você teria 13 centímetros de nível da água. Tudo bem? Então, olha, o que nós vimos? O que é função, seu domínio, sua imagem, sua lei de formação e essa interpretação de problemas para achar a função. Isso já tá muito bom. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a construção do gráfico, tá? E dar sequência para os outros tipos de função de lei, que pode ser quadrática, exponencial e por aí vai, tá? Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Um enorme beijo, bons estudos. Tchau, tchau.